Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Santo Excel. E hoje a gente vai aprender aí sobre essa fórmula conte número, que nada mais é do que contar um número em um determinado intervalo. Beleza? Sem mais delongas, não deixe de se inscrever nesse canal, deixa já o seu joinha aqui pra gente e comenta se você ficou com alguma dúvida, beleza? Indo diretamente ao assunto, então vamos lá, seguindo o nosso exemplo da aula anterior, nós estamos aqui com os 12 discípulos, exceto o John é o garçom, e temos aqui 12, beleza? Durante aí o ano letivo, tivemos 6 provas. E aí, pessoal, o conte número, ele tem a função de trazer a quantidade aí de números que tem em determinado intervalo. Para efeito de exemplo, vamos colocar igual conte num, abre o parênteses, e aí você seleciona o seu intervalo. Selecionou o intervalo, fechou, ele vai trazer o seguinte, que dentro do meu intervalo eu tive uma contagem de 6 números. E se eu não tivesse um número aqui no meio, se tivesse vazio, ou se tivesse algum texto, ele contaria? Não, porque essa fórmula ela foi feita somente para contar números dentro de um determinado intervalo. Exemplo prático, vamos apagar aqui a nota 2 e vamos escrever aqui na nota 5, John, ou normalmente que a gente vê no dia a dia, o ND. Então, ele já entendeu que uma das células está vazia e uma outra não tem um caractere que é determinado como número. Portanto, ele não considera para efeito de contagem numérica aqui. Vamos supor que você queira contar quantos atendimentos teve em um determinado período. Vamos supor que fossem atendimentos aqui. Eu vou alterar para atendimentos, para não confundir. Atende 1 e assim sucessivamente. Ok, então nós tivemos atendimentos. E aí, o que eu vou fazer? Vou mudar aqui para baixo. E eu quero saber a quantidade de atendimentos que eu tive, indiferente de quantas vezes a pessoa passou aí na consulta ou não. Vamos supor que aqui seja bimestre. Então, no primeiro bimestre aqui, eu vou contar quantas vezes, ou seja, quantos pacientes passaram aí pelo nosso atendimento. Então, ele me traz que nós tivemos 12 pacientes. Claro que ficou óbvio essa resposta, porque nós temos aqui os números elencados aqui ao lado. Mas vamos supor que o João não tivesse tido atendimento, que o Matheus também não tivesse tido atendimento e o Simão não tivesse tido atendimento. Nesse caso, você conseguiria contar aí que você teve 9 pacientes no decorrer aí do bimestre. Ah, mas eu quero saber quantas consultas teve para esses 9 pacientes. Nós usaríamos a fórmula soma que nós aprendemos lá na primeira aula. Então, eu vou pegar o intervalo e vou somar todo esse intervalo. Ou seja, eu tive 9 pacientes, desses 9 pacientes, eu tive 45 consultas. Beleza? O soma, então, ele faz a contagem numérica aqui dos atendimentos e o conte número, ele faz a contagem de pacientes, ou seja, não a contagem numérica de atendimentos, mas a contagem de números, né? Ele classifica como números aqui. Ah, mas se eu quisesse contar aqui a quantidade de nome, seria possível? Neste caso, não seria possível, porque ele não considera nada que não seja números, conforme dito anteriormente. Então, não é números, ele não considera. Existe uma fórmula para contar aí nome, número ou qualquer outro algoritmo? Sim, a gente vai ver na aula 13. Não deixe já de se inscrever para você não perder a próxima aula, que é a Conte Valores. Para a gente finalizar esse vídeo aqui, nós vamos completar aqui a coluna AB com essa fórmula para ver se realmente faz sentido o que eu estou falando aqui na contagem dos números. Então eu venho aqui e coloco igual, que o Excel entende que é uma operação matemática que está iniciando, conte num,
traduzindo, contar números. E aí eu vou selecionar valores. Eu posso selecionar de 1 em 1, selecionando a primeira célula, ponto e vírgula, a segunda célula, ponto e vírgula, e assim sucessivamente. Ou eu posso simplesmente vir aqui e selecionar o intervalo de células conforme mencionado anteriormente. Beleza? Feito isso, eu já contei que eu tenho aqui 4 números dentro dos 6 que foram ali realizados. Vamos supor que eu quisesse identificar todo esse quadrante aqui de todos os pacientes, de todos os atendimentos. Eu poderia simplesmente vir aqui e colocar cont num, e aí eu selecionaria todo este intervalo aqui. Feito isso, ele traria 67 números que estão nesse quadrante. Então, se eu excluir mais um aqui, ele vai caindo. Se eu colocar um texto aqui, por exemplo, ele cai. Então, ele só conta os números. Dessa forma, você consegue identificar onde só tem número e a quantidade de número que está ali atrelada a cada intervalo. Beleza? Eu vou fazer aqui agora só para completar a nossa coluna e assim a gente encerrar o nosso vídeo. Então, feito aqui o cálculo, eu só vou arrastar para baixo e ele vai contar para as demais linhas. Lembrando que eu não preciso travar a célula, porque ele tem que arrastar o intervalo de baixo. Se eu travar, ele vai continuar aqui nesse intervalo de cima. Portanto, eu não travo a célula quando eu for arrastar, a menos que seja necessário travar algum número em especial, ou específico no caso. Beleza? Aqui, então, no Conte Número, a gente aprendeu que é possível contar a quantidade de números em um determinado intervalo. Lembrando que as células vazias ele não contabiliza e nem o que está classificado como texto. Então ele desconsidera. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixe de se inscrever, curta já esse videozinho. Ele é bem rápido, simples, para ficar mais prático do que isso e você aplicar aí no seu dia a dia. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!